A origem do cabelo loiro. Segundo as hipóteses científicas mais bem aceitas, o cabelo loiro surgiu de uma mutação há mais de 15 mil anos. É um daqueles casos onde um acontecimento aleatório da natureza acaba dando origem a algo novo e contínuo. O curioso é que, sendo resultado de um gene raro e excessivo, assim como os olhos azuis, a cor loira conseguiu prosperar e hoje existem pessoas assim em todos os países e continentes. Mas como isso aconteceu? E de onde vieram os primeiros loiros? Será que elas podem mesmo desaparecer até 2200, como uma matéria divulgada na internet há alguns anos sugeria? As respostas para essas e outras perguntas você pode conferir nesse vídeo. Então, pegue a pipoca e sem mais delongas, bora descobrir. Ser loiro é algo geralmente ligado aos países nórdicos, não é? Tanto que em nações latinas é comum alguém mais alto e de cabelos claros ser carinhosamente chamado de viking. Porém, apesar do estereótipo, ser loiro é uma característica amplamente distribuída entre os europeus, com uma frequência que varia de acordo com a população. Pegue a Finlândia como exemplo, onde mais de 80% da população tem cabelo loiro. Agora, se formos para o sul da Itália, encontraremos apenas entre 1 a 10% de loiros. Na Península Ibérica, Galícia e o norte de Portugal são as regiões com a maior proporção de loiros, contabilizando entre 20 a 40% da população ao longo da história. Nas diversas culturas, o cabelo loiro carregou consigo estigmas, ora associado a uma reputação negativa como um sinal de uma anomalia sobrenatural ligada à promiscuidade, ora sofrendo preconceitos modernos que consideravam as mulheres loiras como pouco inteligentes. Mas, em contrapartida, o cabelo loiro também foi símbolo de juventude, beleza e altas virtudes morais como a gentileza ou a bravura. Na mitologia europeia, os loiros, especialmente as mulheres, eram figuras de destaque na mitologia nórdica. As valquírias e a deusa Freia eram loiras, e não eram apenas os nórdicos. Entre as divindades gregas, Afrodite, a deusa do amor, era retratada com longos cabelos loiros, assim como a deusa Deméter, o deus Apolo e o herói Odisseu. Contudo, essa característica física não se limita apenas aos europeus e à sua diáspora, que se espalhou por quase todo o globo. Entre o povo pastó, nativos de partes do Afeganistão e Paquistão, existem muitos indivíduos de cabelos loiros e olhos claros. Mesmo na China foram descobertas múmias loiras, mais precisamente na bacia do rio Tarim, datadas de aproximadamente 4.000 anos atrás. Esses seriam os remanescentes de um povo que lá se estabeleceu durante a Era Glacial. A origem e o surgimento dessa característica física são ainda incertos. No entanto, é mais provável que tenha emergido entre uma população de caçadores-coletores, conhecida como os antigos euroasiáticos do norte, há cerca de 11.000 anos. Desse ponto em diante, essa característica se espalhou por meio de migrações entre diferentes grupos. Alguns pastores, outros caçadores-coletores, que se estabeleceram em várias partes da Eurásia, especialmente no leste da Europa e na região escandinava e báltica. Um dos grandes mistérios sobre o cabelo loiro é como essa característica originada de um gene recessivo conseguiu se espalhar e se tornar tão difundida. Algumas teorias apontam que ter cabelo e pele claros pode ter sido uma vantagem para sobreviver em climas frios e com pouca exposição solar durante grande parte do ano. A melanina, substância que dá cor escura à pele e ao cabelo, impede a absorção excessiva de luz solar. A luz solar, por sua vez, tem um papel importante no metabolismo, contribuindo para a formação de vitamina D, crucial para a fixação de cálcio e fósforo nos ossos. No entanto, é importante notar que outros povos também vivem em climas frios e com pouca luz solar, mas não desenvolveram essas adaptações físicas. Segundo o antropólogo canadense Peter Frost, o cabelo loiro e os olhos azuis, ou de cores claras, tornaram-se comuns entre os caucasianos, devido ao atrativo sexual em situações em que havia escassez de homens e superabundância de mulheres. Devido às condições de vida desafiadoras e à falta de recursos, poucos homens sobreviviam às extensas jornadas de caça, aos confrontos com os animais selvagens e aos ferimentos causados pelo clima frio. As mulheres, geralmente não participando das atividades de caça, estavam mais protegidas desses riscos. Isso pode ter levado a uma competição entre as mulheres para conquistar homens como provedores, dando o desequilíbrio entre o número de mulheres e homens. Estes últimos podiam selecionar as mais atraentes para procriar. Por conta da singularidade ser um atributo valorizado, é provável que os homens escolhessem com mais frequência as mulheres ruivas ou com cores de olhos incomuns, em detrimento daquelas com cabelos e olhos castanhos. Com o passar do tempo, esses genes recessivos conseguiram ampliar sua frequência na população. Eles se tornaram comuns
razão pela qual na Europa existem a maior diversidade de cores de cabelo e olhos entre as populações humanas, excluindo-se a população branca. Ainda há outros povos que também apresentam cabelos loiros, mesmo sem terem tido mistura genética com pessoas de pele branca. O caso mais notável é dos aborígenes melanésios. Com sua pele escura e cabelos encaracolados, eles apresentavam uma proporção significativa de indivíduos loiros em suas populações. Aproximadamente 25% dos habitantes melanésios carregam um gene recessivo, o TIRI, que resulta em cabelos loiros. Pesquisas científicas sugerem que essa característica ocorreu naturalmente entre os melanésios. A princípio, supunha-se que fosse resultado da miscigenação com exploradores europeus que navegavam pela região. Estudos abrangentes sobre a cor do cabelo das populações globais são escassos, mas existem algumas estimativas. Como ilustrado neste mapa, os loiros predominam na Europa e em países que foram colonizados na grande onda migratória dos séculos 19 e 20. Nos Estados Unidos e Canadá, eles se destacam em função de serem ex-colônias britânicas e também por terem recebido significativas imigrações alemãs nos Estados Unidos, além de ucranianas e polonesas. Quanto ao Canadá e América do Sul, países como Uruguai, Argentina e o sul do Brasil receberam considerável imigração do norte da Itália, Alemanha e países eslavos, o que tornou a cor do cabelo loiro mais prevalente nessas populações. Embora seja uma característica bastante difundida geograficamente, apenas cerca de 2% da população mundial é loira. Em vista da imigração e da miscigenação entre diferentes etnias e nacionalidades, chegou-se a especular que os loiros poderiam eventualmente desaparecer. Há mais de uma década, surgiu uma teoria na internet sugerindo que o cabelo loiro estava destinado a desaparecer, com a última pessoa loira nascendo na Finlândia em cerca de 200 anos. Como o gene responsável pelo cabelo loiro é recessivo, ele acabaria por desaparecer do pool genético da população mundial em algumas gerações. Isso seria possível? As vozes críticas e essa teoria afirmam que não. Visto que ser loiro não é uma desvantagem para a sobrevivência, esse gene continuará a ser transmitido entre as gerações, resultando na existência de indivíduos loiros no futuro. Provavelmente não com tanta frequência, mas eles certamente continuarão existindo e encantando pessoas em todo o mundo. Mas e você? O que acha dessa teoria? Tem cabelo loiro ou parentes que o tenham? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se souber mais alguma coisa sobre essa característica tão linda, não hesita em compartilhar com a gente. E também não deixe de conferir a origem do povo argentino. Lá tem bastante loiros. Mas afinal, de onde eles vieram e quais as características da população no dia de hoje? Basta clicar no vídeo que está aparecendo em sua tela, eu te vejo lá. Tchau!